Olá, turminha, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, hoje a conversa é com a galera que está se preparando para o Enem 2022. Turminha, nosso projeto Terceirão Tira Férias 2022. Pois é, nós vamos ter uma série de aulas de todas as disciplinas, onde estaremos abordando aqueles principais temas, ok? Aqueles principais assuntos que são recorrentes nas questões, nas provas do Enem. Tudo bem, turminha? E aí, dessa forma, vocês vão ficar mais preparados para fazer o Enem 2022. Bom, hoje na aula de Química, estaremos abordando um tema muito recorrente, equilíbrio químico, ok? Provavelmente você vai ter uma questão relacionada a equilíbrio químico na prova de 2022. Turminha, equilíbrio químico é um processo reversível. Então, nós temos reações químicas que podemos classificar como reações irreversíveis. E o exemplo mais simples seria a combustão, o processo de queima. Mas também nós temos reações reversíveis, certo? Turminha, uma reação reversível, o reagente vai originar o produto, só que uma parte desse produto vai formar novamente os reagentes. Então eu vou ter dois processos acontecendo simultaneamente. A reação direta, reagente-produto, e a reação inversa, produto-reagente. Turminha, se eu tenho duas reações, eu vou ter duas velocidades. Eu posso dizer que existe a velocidade da reação direta, certo? VD, e a velocidade da reação inversa. Turminha, quando essas duas velocidades se tornarem iguais, nós estabelecemos naquele momento, naquele tempo, o equilíbrio químico, certo? Para um equilíbrio químico, nós podemos estabelecer alguns tipos de constantes. Eu posso chamar de constante em função das concentrações, o Kc, ou então a constante em função das pressões parciais, Kp, ok? Tanto a constante em termos de concentração ou em termos de pressão vai ter o mesmo princípio para a gente montar, para a gente estabelecer. E qual é? É o seguinte. Então, vamos imaginar uma reação genérica A mais B, produzindo, gerando C mais D. Cada componente com seu respectivo coeficiente estequiométrico, certo? Bom, a constante ela vai ser formada a partir do momento que nós temos o produto dos produtos. Então, eu vou multiplicar a concentração de C pela concentração de D, ok? Sobre o produto dos reagentes. Então, a concentração de A vezes a concentração de B. Cada substância é elevado a um expoente que vai corresponder ao seu coeficiente estequiométrico, ok? Nesse exemplo, nós escrevemos a constante em termos de concentração molar, ok? Também não podemos deixar de falar nessa breve revisão o princípio de Le Chatelier, que vai nortear o entendimento do deslocamento de equilíbrio. Então, para um processo reversível, em um certo momento, o equilíbrio foi estabelecido. Então, eu vou ter a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Só que esse equilíbrio ele pode sofrer uma perturbação, certo? E aí eu vou ter uma alteração no equilíbrio. Só que, de forma espontânea, um novo equilíbrio vai ser estabelecido. Então, vai haver um deslocamento, certo? Esse deslocamento é no sentido de anular aquele efeito, aquela perturbação. Bom, para compreendermos o deslocamento, eu preciso analisar a concentração, se houve um aumento ou uma diminuição da concentração dos participantes, pressão e temperatura. Show de bola, turminha? Então, nós vamos iniciar, nós vamos apresentar algumas questões e vamos fazer a resolução explicando todos os detalhes.
Show de bola? Então, atenção, Enem 2021. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então, aqui nós temos a equação química, ok? O cobalto é o elemento que a gente simboliza por CO, tá? Então, aqui eu tenho cloreto de cobalto, que ele é azul, certo? Quando ele se torna hidratado, aqui está a fórmula, ele vai ter uma mudança de coloração, ele vai de azul para rosa. Bom, a equação mostra que eu tenho um ΔH menor do que zero, ou seja, no sentido reagente-produto, esse processo é um processo exotérmico, né? Esse detalhe é extremamente importante. Show de bola? Também você deve prestar atenção, quando é uma questão de equilíbrio químico, o estado físico, porque se for preciso escrever a constante em termos de concentração, substâncias sólidas elas não vão fazer parte da constante. Show de bola? Bom, dito isso, nós temos aqui as alternativas. Ó. A pergunta é, como você procederia para reutilizar, destaque essa palavra, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Aí nós temos as alternativas. Show de bola? Então, vamos à resolução, ok? Turminha, olha só. Eu tenho que analisar que, no sentido direto, certo? Esse processo é um processo exotérmico, certo? É um processo onde existe uma perda de calor, porque o ΔH ele é menor do que zero. E a gente quer que a substância, né, ela está, né, hidratada, então ela está rosa, queremos que ela fique azul, certo? Então nós temos que eliminar as moléculas de água, tudo bem? Bom, como esse processo é um processo exotérmico no sentido direto, então, se no sentido direto é exotérmico, no inverso será endo. E, turminha, processo endotérmico é um processo onde há absorção de calor. Então, se a gente aumentar a temperatura, né, então esse aumento de temperatura irá favorecer a reação endotérmica. E aí, analisando as alternativas, olha só, alternativa D, aqueceria com secador de cabelos. Então, a gente vai aumentar a temperatura, que nós vamos aquecer, beleza? E o aquecimento, nesse caso, irá favorecer o processo endotérmico, que é o processo contrário. Aí nós vamos ter a mudança de coloração, que agora está rosa, vai para a coloração azul, indicando a perda de moléculas de água. Então, aqui uma questão de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Tudo bem, turminha? Alternativa letra D. Show de bola? Então, próxima questão. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Então, eu trouxe aqui, né, a fórmula estrutural de uma dessas moléculas. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então, nós temos aqui o ânion, ele vai reagir com a água, que na questão chama de hidrolisar, tudo bem? E dessa reação com a água, nós vamos formar um
ácido carboxílico. Ó. Estou saindo do ânion e vou ter agora o ácido carboxílico. Aqui na extremidade, onde eu tinha uma parte negativa, agora ó, nós temos o hidrogênio. Então, formou o ácido carboxílico. Tudo bem? Vai sobrar, né? Você aqui prestando atenção, está sobrando o grupo OH-. E se sobra o grupo OH-, então nós vamos ter, ao final, uma solução básica, uma solução alcalina. Turminha, são informações que a gente pode retirar do enunciado da questão, certo? Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima, né, que a gente apresentou no slide anterior, seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira. Então, nós temos aqui as alternativas, turminha. Tudo bem? Bom, vamos à resolução. Então, novamente, eu coloquei a equação química. Beleza? Bom, pelo enunciado, ó, aqui nós temos o ânion, certo? Ele é mais solúvel em água. E dessa forma, ele é mais eficiente no processo de lavagem, certo? O ácido carboxílico formado desse processo do ânion interagindo com a água, e essa interação irá acontecer, porque você está lavando, então o ácido carboxílico ele é menos solúvel em água, portanto, ele é menos eficiente, certo? E, novamente, ó, nós destacamos aqui o grupo OH-. O grupo OH- é o grupo que vai caracterizar uma solução básica, uma solução alcalina, né? E até escrevi assim, turminha, ó, aumentando a concentração da hidroxila, nós vamos ter um deslocamento para a esquerda, tá certo? Olha só, o princípio de Le Chatelier, ele vai explicar como que uma perturbação, né, ela vai alterar o deslocamento, o equilíbrio químico. Se a gente aumenta a concentração de uma substância que está no produto, esse equilíbrio vai ser reorganizado no sentido de anular, né? Anular esse excesso que foi adicionado, que foi acrescentado. Eu vou anular consumindo a substância acrescentada. E se a gente for consumir o grupo OH-, que está no lado direito, eu vou ter um deslocamento para a esquerda, certo? Com isso, ó, olha só, alternativa letra A, mais eficiente esse processo de lavagem e também, né, evitar a formação do ácido carboxílico. Então, esse processo vai ser mais eficiente em pH básico, ou seja, em um meio onde nós temos um excesso de grupo OH-, porque esse excesso vai obrigatoriamente vai empurrar, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, de forma que a gente sempre tenha uma quantidade maior do ânion, certo? E aí vou ter um processo de lavagem mais eficiente, certo, turminha? Interessante, né? Então vamos para a próxima questão. Hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, né, a substância O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Vamos representar por HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação, certo? Bom, aqui está a nossa reação. Observem que é um processo reversível. Nós temos aqui duas setas, certo? E o que nos interessa aqui, turminha, é essa hemoglobina oxigenada, ok? Então, vamos lá.
A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Então, nós temos aqui as alternativas. Se você quiser printar a tela, faça isso, por favor. E vamos ao comentário, à resolução da questão. Então, eu trouxe aqui, tentei montar uma figura onde a gente quer destacar, a região do nível do mar, ao nível do mar e em uma altitude elevada. O que nós entendemos, ou que nós já sabemos? Que ao nível do ar, ao nível do mar, nós temos uma maior pressão atmosférica, certo? Portanto, uma maior pressão dos gases. Ou então, uma maior concentração de quem? De oxigênio, certo? Maior concentração de oxigênio. À medida que nós aumentamos a altura, aí nós vamos para uma altitude elevada. Nós vamos ter uma menor pressão atmosférica. Por quê? Porque nós vamos ter uma menor pressão dos gases. E tendo uma menor pressão dos gases, isso quer dizer que nós temos uma concentração de gases menor. Portanto, uma concentração de oxigênio menor. E, dessa forma, a nossa alternativa correta, turminha, a letra D. Queda da pressão parcial de oxigênio, certo? Em altitudes maiores, nós vamos ter uma menor pressão atmosférica, portanto, o valor da pressão parcial de oxigênio será menor. Alternativa, a letra D. Show, né? Beleza. Bom, quarta questão. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio no processo de desmineralização dentária, ou seja, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH, ok? O pH do biofilme, a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente, restaurando aquele equilíbrio. A equação química seguinte representa esse processo, certo? Turminha, questão um pouquinho longa, mas se a gente ler com calma, a gente consegue anotar os principais detalhes. Então, nós temos aqui a reação que indica, que mostra esses dois processos, tudo bem? Bom, considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de, certo? Esse processo, ou seja, é a formação da cárie. Então, aqui nós temos as alternativas, printa a tela, por favor. Olha a resolução, certo? Olha só, os refrigerantes de cola apresentam ácido fosfórico, certo? Então, ácido fosfórico é ácido. A adição de H+, que vai representar o ácido, pelo ácido fosfórico, retira a hidroxila, certo? Deslocando o equilíbrio no sentido de repor, isto é, no sentido da desmineralização. Então, a adição de H+, vai acabar levando a retirada do grupo OH-, certo? Levando à formação da cárie dentária. Então, nós vamos ter como alternativa correta a letra B. Show de bola, turminha? Então, um pouquinho sobre equilíbrio químico, certo? Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu!